primeira questão em Hannover foi a implantação e havia duas coisas importantes. O edifício é em L e havia praticamente fechar-se para um edifício ao lado e abrir-se para o outro que estava em aberto. Isso é uma questão. O L é desenhar um pátio e esse tipo de edifícios públicos, das exposições, tem sempre muitas bichas e por causa dos climas. E então era fazer, que é uma espécie de uma obsessão do CISA mesmo nos museus, do acesso, as filas. Lembro quando fomos ver um museu, fui com ele ver um museu em Paris, do Jean Nouvel, que não é das melhores obras do Jean Nouvel, e dizia, eu gosto muito porque tem este acesso, está muito bem pensado, a entrada do público, que não tem nada a ver com a entrada doméstica das pessoas. Em termos de forma, não havia nada de indicativo, porque a exposição foi organizada dividindo o terreno em lotes, ao longo de um arruamento, no nosso caso, e portanto a ocupação era total do terreno, teria que ser total do terreno. Havia uma faixa de 5 metros, o regulamento especificava uma faixa de 5 metros sem construir, e depois ia-se outro e outro e outro. Quer dizer, na exposição da Hannover não houve nenhuma preocupação de relações entre os vários edifícios, não houve um plano que fosse além de loteamento e as ruas de acesso. Tínhamos um apoio mecenato da Corticeira Amorim, portanto tínhamos que entrar com cortiça. Utilizámos cortiça em dois elementos da arquitetura. Um foi o pavimento. Fizemos um pavimento lindíssimo, tenho que dizer a verdade. Foi a primeira vez, não sei porque é que isso não foi para a frente, que é a cortiça misturada com cimento. E fizemos uma betonilha ligeiramente elástica e ficava cinzento com castanho, que tinha uma cor, é uma espécie de um marmorite orgânico. A cortiça teve que ser substituída, porque o transporte estragou-se, não é? Portanto, foi posto um novo revestimento em cortiça. Tudo o resto foi recuperado, a não ser a pedra também no transporte também se partiu e alguns azulejos. Portanto, só no que se refere a revestimentos. No interior houve ligeiras modificações. Uma até foi favorável, porque havia uma porta de emergência que deixou de ser necessária, mas praticamente o que se fez foi remontar o pavilhão. Houve a questão da cobertura, que precisa criar uma nuvem, e o alçado era a consequência dessa nuvem, era perfeitamente, ele era do tempo das fitas recolas e das pioneiras, a desenhar a nuvem. E depois fomos para a Suíça encontrar, o Rui Furtado era um engenheiro, encontrar as casas especializadas para fazer a nuvem em madeira e teflon. Porque o tema era ecologia e o PVC não é reciclável. A mudança para Portugal, para o parque que há na margem direita de Coimbra, nós fomos escolher o sítio com a Câmara, com gente da Câmara, e encontramos um sítio com uma pendente praticamente a mesma que em Hannover. Logo, a adaptação foi fácil, não foi necessário mudar nada. A alteração durante a construção foi só uma porta. É um episódio que eu acho que tem graça, porque tem a ver com uma conversa quase constante quando trabalho com o CIDA sobre as aberturas e a pormenorização. Somos diferentes, por isso se calhar é que nos damos bem. Foi quando o bombeiro exigiu uma porta de emergência no meio de um alçado para a cozinha. Podia haver um problema, os tipos tinham que sair. E para mim era um escândalo, abrir uma porta num alçado abstrato, aquilo era quase uma forma escultórica, não se chega lá com black and deck e não se faz o furo numa escultura. Portanto, o CISA tinha uma noção, e corretamente bem, que aquilo não era nada escultórico, que era um edifício e precisava de escalas e medidas e proporções, e quando abre a porta ele transforma-se exatamente em arquitetura. E depois o discurso, como se costuma dizer, o inferno está cheio de projetos inteligentes, e portanto, como fui lá quase todas as semanas, não resistia a pôr a mão na porta e olhar e sem mão, e para chegar à conclusão, não por ser o CISA, realmente a porta era o elemento de medida daquele edifício.